você que nos acompanha em mais uma edição do Entre Elas. O programa de hoje é sobre autocuidado. Isso porque nós estamos no Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. E as convidadas de hoje vão nos ajudar a falar mais sobre essa doença que tem uma incidência muito alta e que vem aumentando ano após ano. São elas, Vitória Michelin, que é mastologista, Milena Scopel, que é advogada e também passou por um tratamento do câncer de mama, e a Micaela Martins, que é assistente social da APECAM, que é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Vitória, vou começar perguntando por você, que está aqui do meu ladinho. Então, eu assisti um vídeo teu que aponta que 12,5% é o risco de uma mulher ter câncer de mama, ou seja, uma em cada 8 mulheres. Como é perceber essa incidência tão alta assim? Depois eu te penso, nossa, então se é uma em cada 8, pode acontecer comigo, pode acontecer com alguém perto de mim, né? Como é se dar conta desse dado? Então, o câncer de mama, essa é a importância do Outubro Rosa. É justamente porque é o câncer mais incidente em mulheres no mundo, não só no Brasil. Então, no Brasil, são esperados 74 mil casos neste ano, né? Então, trazendo dados para números mais realistas, né? Uma a cada 8. Então, assim, pensa, nós conhecemos mais do que 8 mulheres. Então, sou eu, ou talvez pode ser minha mãe, ou a minha irmã, ou uma amiga próxima, né? Ao longo da vida, vai ter um diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto. É a doença mais prevalente, do câncer mais prevalente, né, que temos no Brasil. Então, a gente precisa de campanhas, a gente precisa falar sobre diagnóstico precoce, sobre autocuidado, é muito importante. Além disso, a gente tem a mortalidade do câncer de mama também muito alta no Brasil. Estima-se que 50 mulheres morrem por dia de câncer de mama. No Brasil? No Brasil. Nossa. Então, é um número muito alto que é meio contraditório, porque apesar de a gente ter exames de rastreio, a gente ter o diagnóstico precoce, a gente ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres. Então, assim, o que está acontecendo? O que está faltando, né? A gente tem muitos tabus, ainda tem muitos medos, as pessoas escondem muito lesões da mama ou escondem alterações no exame físico, principalmente pacientes mais idosas que, né, tem aquela, eu não vou mostrar, não vou... É uma negação, talvez, isso, né? Não tô tendo isso, não tá acontecendo comigo. Então, assim, às vezes quantas vezes a gente palpa e a gente pensa assim, mas não é nada, eu vou deixar. E vai deixando, e aí quando vê, tá naquele estágio que não tem mais volta, que a gente consegue oferecer um conforto, mas a gente não consegue oferecer uma cura, né? Qual que é o tempo, assim, de um câncer avançar, um câncer de mama? Tem um tempo, assim, pré-determinado? Existem principalmente 4 tipos de tumores. Esses tipos, eles são classificados, assim, tanto por causa de hormônios, receptores hormonais, enfim, que são coisas mais, né, científicas, mas também tem a questão da gravidade de cada um. Então, vamos falar por alto, né? As mulheres idosas, elas têm tumores que são mais brandos, na sua maioria dos casos. Então, são tumores que, às vezes, elas vão ter por 10, 15 anos. E apesar de não fazerem nada, tudo bem, a lesão fica grande, às vezes fica um tumor feio, cria metástase, mas é um tumor longo, sabe? Que não é daquilo, enfim, que a paciente vai vir a falecer. Já nos pacientes jovens, a gente tem um perfil de tumores mais agressivos. Então, em questão de meses, ele já evolui. Então, a gente não pode perder esse tempo, né? Por exemplo, tem pacientes que fazem a mamografia e 6 meses, 1 ano depois, já tem uma lesão com mais de 1 centímetro. Por isso que a campanha é anual, né? Exato, né? Isso é uma coisa muito difícil, porque a campanha do Ministério da Saúde, ela é dos 50 aos 69, bianual, né? Só que a Sociedade Brasileira de Mastologia, e no fim é o que a gente acaba indicando como médicos, assim, é a partir dos 40, anual. Porque tem muitos casos entre os 40 e os 50 anos, né? E são casos dessas pacientes justamente que são tumores mais agressivos. Então, a gente não pode esperar 2 anos para fazer novos exames. A gente precisa ter essas mulheres mais na mão, né? Mais controladas. Porque às vezes é muito rápido, né? Isso, é isso. Milena, conta pra nós um pouquinho como é que foi, né?
traz teu relato de descobrir tão jovem que tinha um câncer de mama. Sim. Eu descobri, eu tinha 34 anos, foi numa troca de roupa, e foi, logo no primeiro momento, foi aquele susto, né, porque eu já fazia eu sempre fiz eco de mama todos os anos com o meu ginecologista, E fazia né? pouco tempo que tu tinha feito? Eu tinha, na semana seguinte que eu senti o nódulo, eu tinha o meu ginecologista do ano, assim, Nossa. né? Então, eu tinha feito no ano anterior uma eco de mama, que não tinha apresentado nenhum tipo de nódulo ou de cisto, não tinha nada, absolutamente nada. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, depois que eu senti o nódulo, porque foi numa aula de pilates, que eu tava trocando de roupa e tal, eu fui pra casa, olhei aquela eco de mama, eu disse, que estranho, não tinha nada, né, ano passado. Mas daí esperei para ir no meu ginecologista. Meu ginecologista me deu vários exames para fazer, que foi constatado que depois de fazer uma biópsia, que era realmente câncer, né? E entre eu sentir o nódulo e eu fazer a cirurgia para a retirada desse nódulo foram 30 dias. Foi super rápido, assim, né? Entre o diagnóstico em si, o meu tratamento foi muito rápido. E tu ficou assustada com esse tempo, assim? Tu pensou, nossa, é rápido assim, porque tá... Na verdade, o que mais me assustou foi no dia que eu fiz a eco de mama e a mamografia, que a médica que me fez os exames, ela me pediu quando que eu iria mostrar os exames pro meu gineco, né? E eu disse assim, na verdade, eu consegui marcar tudo muito rápido, né? Que geralmente demora para fazer os exames, demora. E eu tive muita sorte que eu consegui. No dia que eu fui, eu consegui um encaixe, ela já me encaixou lá. Já consegui fazer, e a médica me perguntou quando que eu iria mostrar esses exames. E eu disse, olha, eu não tenho data ainda, porque eu cheguei aqui só para agendar e já saí daqui com o exame pronto. E ela me disse assim, me espera na recepção, que eu já vou te dar o laudo, tu já consegue mostrar para ele. E aí, quando eu estava na recepção esperando, ela me entregou o laudo, e ela disse assim, eu já liguei pro teu gineco. E aí, quando ela me disse isso, eu já sabia que já tinha alguma coisa, né? Sim, e aí porque não seria... não seria normal, né? E aí, então, eu cheguei no médico e ele disse assim, agora a gente vai fazer uma biópsia pra gente ver. E aí, esse período aí, pra mim, foi o mais difícil, assim, porque realmente tu ficar naquela esperando se é ou não, foi bem complicado, assim, porque tu não consegue mais ter planos, tu não sabe se daqui um ano tu vai estar aqui ainda, né? Porque começa a passar 1 milhão de coisas na tua cabeça. É como se fosse uma sentença de morte mesmo, né? Porque a primeira coisa, a palavra câncer é uma coisa que é muito pesada. Né? A primeira coisa que tu pensa é que tu vai morrer, e mulheres depois pensam que vai perder o cabelo, que foi a primeira coisa. E quando eu tive o diagnóstico, vou perder o cabelo. Mas aí depois tu vai fazendo o tratamento, né? Tu vai vendo que a vida é muito mais do que isso, e aí... Mas isso do cabelo é muito interessante, porque as minhas pacientes falam que, assim, elas chegam e dizem, pode tirar a mama, né? Pode operar, tira tudo, não sei o quê. Ai, mas e o meu cabelo? E aí a gente entende que a mama é uma coisa que a gente acaba escondendo, né? A gente põe uma blusa, a gente disfarça. Mas o cabelo é quando a gente meio que mostra para as pessoas, torna aquela doença pública. Então, além de mexer com a feminilidade, com essa parte estética, mexe com isso, mexe com esse fato de tu não conseguir mais esconder. Ou, que tá doente. Né? Que tu tá passando por um tratamento, enfim. Tu vai estar curada logo, tu vai estar com o cabelo lindo novamente logo, mas tu precisa falar, porque as pessoas sabem, né? As pessoas não querem saber, acho que isso aqui é difícil, às vezes não quer falar sobre aquilo. Não quero, né? Tanto é que quando eu fiz o meu tratamento, eu optei por... Só pessoas muito próximas a mim sabiam que eu estava passando por isso, enfim. E aí, depois que eu terminei, eu fiz uma peruca exatamente igual ao meu cabelo, então quem me enxergava enquanto eu estava fazendo o tratamento jamais desconfiou que eu estava passando por aquilo. Chegou a perder o cabelo, Perdi o cabelo inteiro. E eu tinha uma peruca exatamente igual a ela, assim. Ela tá lá na minha casa, não deveria guardar, eu devia fazer uma doação dessa peruca, né, pro banco de perucas e tal, mas eu não consegui me desapegar ainda. Tudo tem seu tempo. Mas eu tenho uma paciente que é tipo Nana dela, assim, né? Ela tá lá, minha peruca. Porque a gente eu tenho ainda aquela coisa, se acontecer de novo, é aquela válvula Mas pode voltar? Espero que não, né? Mas... Tem esse risco, Vitória, quando tu passa por um câncer de... Ainda mais jovem, né? Mesmo que tenha retirado. Na verdade, ela fez mastectomia bilateral, já tô dando spoiler, que é retirada da glândula, das duas glândulas. Então, assim,
as chances diminuem muito, mas a gente não pode dizer que é 100%. Quando a gente preserva areola, mamilo, às vezes é inevitável deixar um pouquinho de tecido mamário. Então, assim, diminui muito, tá? Mais de 90% as chances. Mas a gente não pode dizer, não, 100% que não vai voltar, né? Então, a gente diz, fica sempre aquela nuvenzinha, assim. Eu tive câncer uma vez e principalmente jovem. Então, eu tenho que... Tem essa possibilidade, sabe? É difícil pro médico dizer, não, tu tá 100% curada, né? Tipo, vesícula. É que o médico sempre fala tudo que pode acontecer, né? A gente sempre fica... Tipo, a pessoa tem um problema na vesícula, tira a vesícula, resolveu, né? No câncer, a gente não tem essa segurança. Quanto tempo durou o tratamento? Eu ainda estou em tratamento, na verdade, né? Eu fiz foram 4 sessões de quimioterapia, foram bem poucas, né? E depois disso eu faço uma quimio oral ainda, com tamoxifeno, né? Que o meu oncologista me indicou por 7 anos, né? Então vai encerrar ano que vem esse tratamento, enfim. Mas enquanto isso estou sob tratamento ainda. Mas agora é mais preventivo, isso? Não. Não, ele sim, mas faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. Ela justamente, a químio é o principal tratamento para aquela parte do tumor, né, para tratar. Agora, essa parte hormonal é principalmente as pacientes meio que entram na menopausa, a gente diminui, né, os hormônios dela justamente para evitar que células que ela tenha pelo corpo se multipliquem, assim. Então faz parte do tratamento. Micaela, conta pra nós da APECAM, né? Acho tão legal, uma associação que a cidade tem, que dá apoio às pessoas que têm câncer, né? Isso. Conta como é que funciona. Então, a APECAM, né? Hoje temos 19 anos de jornada, ano que vem vamos completar 2 décadas em Caxias do Sul, né? Então hoje ela está dentro do estado com 15 unidades, sendo 11 delas com casa de apoio. A sede de Caxias do Sul temos a nossa casa de apoio também. Então, a porta de entrada, né, ela acontece de acordo com a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, atendemos 49 municípios, né, dentro deles Caxias do Sul. Somos uma entidade que atende dentro da política pública da assistência social. Por mais que a gente está próximo da saúde, né, nós somos da assistência social. Então, quando o nosso usuário chega até a instituição, a porta de entrada é o serviço social, onde a gente realiza toda a parte cadastral, né, a parte de acordo com o CID, faz toda uma avaliação e depois a gente faz a destinação dele para os serviços que a instituição acaba ofertando. Então, hoje nós atuamos em três frentes, né? A parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende os usuários de Caxias do Sul. A casa de apoio, que é a casa para quem está em tratamento oncológico, radioterapia, a questão de químio, consultas, que são desses outros municípios, né? Então, o pessoal consegue ficar na casa de segunda a sexta-feira com atendimento 24 horas, né? Com o acompanhante juntos. Então, são quartos individuais, ele recebe 4 refeições e também pode estar participando de algumas atividades que ocorrem durante o dia, né? E também temos o programa de assessoramento e garantias de direitos, que é onde a gente leva a APECAM para dentro dos espaços com palestras informativas, educativas, né, em conjunto com as empresas, escolas e demais espaços que também queiram que a gente trabalhe com esse tipo de informação, né? Então, nosso objetivo hoje, a APECAM, a gente diz que a gente não trabalha com a doença, a gente trabalha com vidas, né? Então, o nosso usuário, ele é muito mais do que um CID, do que um diagnóstico. Então, a gente está ali para dar todo esse suporte, esse apoio, porque quando ele descobre o diagnóstico, é como se abrisse aquele buraco, né? Como se ele perdesse o chão. E como se ele fosse só a doença, né? Isso. Não tem mais nada na vida, e segue a vida, né? E por vezes, o que a gente percebe, assim, nos relatos? Ao invés de ele ter o apoio, as pessoas se afastam por não querer atrapalhar, né? E aí, nisso tudo, ele acaba, por vezes, passando até sozinho todo esse processo da químio, dessa transformação do corpo, né? Nem toda químio a gente sabe que não cai o cabelo, né? Especificamente a vermelha, né? Se eu não estou enganada. Então, tem toda essa transformação, essa fragilidade, essa parte social, emocional, né? Então, hoje a nossa associação atua nessa frente. Atualmente, nós temos 530 cadastros
Caxias do Sul, Em Caxias. Uhum. sendo uma média de 100 cadastros câncer de mama. Então, é um índice muito grande, né? A gente trabalha com um perfil desde o mais jovem, ali na faixa etária dos 20, até a questão dos idosos também. Sim, agora o Outubro Rosa vocês devem estar cheio de Sim, eventos. hoje até a gente estava numa agenda do município, né? Com outubro prateado, que é o mês da pessoa idosa. Uhum. Então, a gente estava numa roda numa palestra, uma roda de conversa, em parceria com a FSG, num grupo de em torno de 50 idosos trabalhando essa questão. E é muito incrível, porque a cada lugar que a gente vai, a gente leva também a questão dos mitos e verdades, né? Porque fica aquela questão, aquelas dúvidas, mas a cada palestra que a gente vai, a gente percebe o quanto o pessoal se sente à vontade para tirar essas dúvidas. Claro. E o quanto eles têm um esclarecimento, eles se sentem acolhidos. E o nosso propósito é tornar quem está, né, participando da palestra, é envolver eles dentro da palestra, tá participando mesmo, mas tornar eles multiplicadores dessa informação, né, de como que é feito o autoexame, né, se eu fiz todos os exames, eu posso ter câncer? Não posso, né, então quais são os fatores, o que a gente precisa cuidar, né? Então a gente trabalha bem de uma forma educativa, preventiva, para estar tendo essa conscientização. E a gente diz que a questão do câncer de mama, ele é um dentro de 100 tipos que existem hoje, né? Então, esse propósito a gente diz que não é somente no Outubro Rosa, no Novembro Azul, né? Nas cores que a gente brinca, mas que é algo que a gente tem que trabalhar anualmente, né? Então, desde do adolescente ali até a pessoa idosa. Vitória, a Mi estava comentando, né, que ela notou um caroço. Quais são os sintomas e sinais do câncer de mama, né? Ou é uma doença sintomática, ou se ela se manifesta, como é que é a manifestação? É o caroço? O que mais que pode acontecer? Ótimo. A gente, assim, a gente fala muito do autoexame, né? O que é, na verdade, o autoexame? A gente precisa se conhecer. Muitas de nós, às vezes, não olha a mama, né? Não sabe bem a posição do mamilo, se tem algum abaulamento, né? Alguma voltinha assim para fora, ou se tem alguma coisa puxada, uma retração. Então, assim, o que é o autoexame? É olhar e se conhecer. Por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe se tem alguma coisa diferente ou não. Então, quando a gente fala sobre isso, é justamente, bom, a mama, né, ela tem areola, mamilo, a gente divide ela em 4, então a gente palpa todos os lados dela e palpa a axila. Esse é o exame ideal, né? E aí ali a gente consegue ver se tem nódulos, né, os sinais. Podem ser nódulos, então são bolinhas duras que tu consegue palpar elas. A glândula, ela não é lisa. Tem algumas alterações, tem alguns lugares que tem mais glândula, por exemplo, na parte mais assim próxima à axila ou atrás do mamilo tem mais glândula. Então, o que é um nódulo? É uma bolinha, é uma parte dura mesmo, né? Outros sinais ou sintomas, quando o mamilo está retraído, então o mamilo era normal e agora puxou para dentro. Ou quando sai alguma secreção, não quando tu aperta, mas no sutiã, e é uma secreção assim, como se fosse uma água suja, assim, uma água de carne, né? O mamilo, ele pode ter secreções, é fisiológico, principalmente em mulheres que amamentaram, enfim. Então, são essas alterações que a gente tem que ficar ligadas. Por isso que é importante o autoexame. É pra olha, minha mama é assim, eu não tenho nenhum nódulo, né? Eu não tenho nenhuma repuxado, mas agora eu comecei a notar que essa partezinha da minha pele tá repuxada. Né? Sim, porque as campanhas falam de se tocar, né? Se toque, vem muito com isso. Que é justamente isso, né? Sobre tu conhecer a tua mama e tu ver, bom, olha só, apareceu essa bolinha, que foi o que, né, a Milena teve. Ela sentiu a bolinha. Se ela... Eu brinco muito que se ela fizesse o autoexame, talvez ela teria sentido até antes. Porque ela não fez no autoexame, ela estava se vestindo e aí palpou aquilo. Então, daqui a pouco, se a gente tem esse hábito de se conhecer logo, cedo, desde os 20 e poucos anos, a gente já prevê ou já consegue detectar ainda menor, né? Isso é conscientização. Mas também tem os casos de nódulo não ser palpável? Tem vários. E é esse o principal fato que a gente quer pegar, né? É o principal tumor que a gente quer, que são os nódulos, que não tem... os cânceres que não têm sintomas nenhum, mas que aparecem na mamografia que as mulheres fazem anualmente. Então, a gente vai ver ali, olha, ela tem um nódulozinho menor que 1 centímetro.
Perfeito, essa paciente vai fazer um tratamento muito menor. Às vezes não vai passar por quimioterapia, né? Às vezes a cirurgia é uma cirurgia pequena. Então, assim, é esse o objetivo, é detectar ele pequenininho, sem sintomas. Certo, bom, a gente encerrou o tempo desse primeiro bloco, nós vamos fazer um intervalinho, né? Nós já voltamos. Você que está nos assistindo, nós voltamos em 1 minutinho. Até logo. No dia da doação de sangue, o que preciso saber? É necessário que você tenha documento com foto. Não pode ingerir bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação. Também não pode fumar 2 horas antes e após esse ato. Para doar sangue, você precisa estar bem alimentado. Mas atenção, não consuma alimentos gordurosos no dia anterior. É preciso que você ingira líquidos em maior quantidade antes e depois da doação. Então, bora doar? TV Câmara Caxias, juntos pela doação. Com o programa Entre Elas, hoje falando sobre a campanha do Outubro Rosa. E já nesse segundo bloco vamos iniciar falando aqui da nossa cidade, que tem o serviço de mamografia disponível pelas UBSs. Até em 2023, segundo o dado, foram feitas quase 14 mil mamografias. Foi 13.956 mamografias só em 2023. Importante ressaltar que no município, essa mamografia é feita a partir dos 40 anos, sendo que no Brasil ela é disponibilizada a partir dos 50 anos. Então, essa mamografia, né, meninas, tem a intenção de ajudar a descobrir precocemente o câncer de mama. Acho que a gente pode falar, trazer aqui a Milena, que descobriu precocemente, né, Vitória, tu que acompanha também, como é importante descobrir quanto antes, né, através da mamografia ou autoexame, né, mas como às vezes a gente não consegue perceber, mas como a mamografia pode evitar e já trazer um tratamento, porque a chance de cura é maior se descoberto antes, né? E assim, a mamografia, a gente meio que não entende por que as pessoas têm muito medo da mamografia, né? Ela é um exame que não é invasivo,
Muitas pacientes dizem que, tem medo que doa, nossa, vai apertar a mama. É uma compressão, sim, mas é uma compressão rápida, né? Tu mesmo já fizeste, né, a mamografia. Não, é uma compressão muito rápida, são segundos ali. É um exame rápido, menos de 10 minutos tu realizou o exame, e é um exame que salva vidas. Ele reduz a mortalidade por câncer de mama. Então, assim, e ele, que nem tu disseste, existe pelo SUS, né, disponível em Caxias do Sul. Então, no Brasil, a gente tem essa campanha do Outubro Rosa, tem a campanha da mamografia, fazer a partir dos 50 anos. E mesmo assim, tem uma aderência muito baixa. 30% é mais ou menos o cálculo das pacientes, assim, da população que faz a mamografia, que teria essa população-alvo, né? Então, assim, vamos supor, de 100 mulheres que teriam que fazer, 30 fazem a mamografia. Então, é importante a gente ressaltar e deixar de ter esse medo desse exame. Esse exame, ele não vai causar o câncer de mama, que tem pacientes que acham. Ele não vai ser uma irradiação que depois vai te trazer algum outro problema. Não vai te machucar. Ele pode ser feito mesmo com próteses de mama. Existe uma manobra que é feita, né? Então, é posicionada de uma forma diferente, mas o exame fica com uma boa resolução. Então, a gente não precisa ter medo, a gente precisa fazer. E pacientes jovens que têm histórico familiar também precisam começar antes dos 40 anos. Elas precisam ser avaliadas e muitas vezes elas começam antes ou conforme o histórico familiar, né? Sei lá, minha irmã teve câncer de mama aos 40. Bom, então eu preciso começar 10 anos antes a fazer minha mamografia. Eu não posso postergar, né? Então, essas orientações é importante passar por uma consulta com mastologista. Muitos ginecos também, eles orientam isso é bem importante. Eu brinco que masto e gineco trabalham em conjunto, né? Eles, muitas vezes, são eles que fazem o diagnóstico. Então, eles são muito importantes, eles têm que ter esse conhecimento, né? Ter esse vínculo também com o mastologista para encaminhar, olha, o quanto antes. Exames de rotina, né? Isso, fazer os exames. E geralmente outubro deve ser muito exame, né? Em outubro, porque com essa campanha lota. Isso é muito legal. Legal, né? Mas assim, a gente tem uns índices bem baixinhos das pessoas que fazem mamografia. Daí vem o Outubro Rosa, é assim, sobe, sabe? As pessoas vão atrás, as pessoas marcam os exames, as pessoas, elas vão nas consultas, as agendas ficam lotadas, porque elas pensam assim, meu Deus, eu brinco, tem que ser de outubro a outubro, né? Não só no Outubro Rosa, porque pra tu ver que, às vezes é isso, elas precisam daquele lembrete, né? Daquela, vai lá, faz, a gente mesmo se lembrar de orientar a mãe, orientar a avó, tu fez seus exames. Isso é importantíssimo, isso que faz as pessoas aderirem. E Vitória, até Milena, Micaela, quais os cuidados que uma pessoa pode ter para evitar ter o câncer de mama? Assim, uma boa dieta, exercício, o que é qualidade de vida? Porque chama atenção mesmo a incidência em pessoas mais jovens. É o que é o nosso estilo de vida, né? O que é culpado de a gente ter tanta incidência de câncer de mama e como a gente pode evitar, né? Eu acho que na vida que a gente leva mesmo. Então, os fatores de risco principais das mulheres, primeiro é a gente ser mulher, né? 99% dos casos de câncer de mama são em mulheres. Então, pode acontecer em homens? Pode, mas é uma taxa muito pequena, menos de 1%. Mas sim, acontece em homens. Olha que legal. Então, esse é o primeiro fator de risco. Outros fatores de risco são, por exemplo, menopausa muito tardia, a primeira menstruação muito cedo, a não amamentar, não ter filhos, né? Trabalhar à noite, outras coisas, obesidade, sedentarismo, não praticar atividade física. Então, eu brinco assim, que é a mulher moderna, né? A gente tem filhos depois dos 30, é raríssimo, assim. Eu acho mulheres hoje com menos de 30 anos que têm filhos. Ou a gente, às vezes, não consegue amamentar, então... Hoje, os fatores de risco que são conhecidos para câncer de mama... Muitos encaixam na nossa vida. Sim. Uso de anticoncepcional desde muito cedo, né?
todos esses fatores de risco são. Então, Trabalhar à noite me chamou a atenção, porque não dorme daí. porque tem uma questão do cortisol. Tem uma questão do cortisol que também pode ser uma... As mulheres, vamos assim dizer, a gente era biologicamente, a gente foi feita para ter filho aos 20 anos, dormir, amamentar, né? A gente produz leite enquanto a criança quer. Então, assim... o nosso corpo não tá programado como a nossa cabeça moderna está. Então, assim, é muito difícil, né, para ele, coitado, se adaptar também, eu entendo. Mas... E tem relação com silicone também? Não tem silicone. nenhuma reação com silicone, tá? Ao fazer cirurgias mamárias também, redução de mama, isso não... Precisa. Às vezes, né? Não tem nenhuma contraindicação ou nenhum outro risco. Tem risco a radioterapia, tem algumas doenças que, enfim, quando a criança é criança ou que precisa fazer radioterapia torácica, isso sim, isso é um fator de risco. Mas cirurgias, não. E uma forma que tu pediu de como que a gente muda isso são os hábitos saudáveis. Assim, falar, chover no molhado, falar mais do mesmo, mas assim, reduz câncer de mama, alimentação saudável, então não comer açúcar, fritura, né, alimentos processados, atividade física. Acho que para todos os tipos de câncer daí, Todos. né? Na verdade, para tudo, né? Mas hoje a gente tem dados de que 150 minutos por semana de uma atividade moderada, pesada, né? Então, assim, academia, crossfit, corrida, reduz o risco de câncer de mama em 30%, né? É bastante. Então, assim... Outra coisa, a gente é muito sedentário, a gente sai da cama para cadeira, pro carro, para cadeira do trabalho, para cama de volta, né? Então, aprender a botar na nossa rotina, vou caminhar até um pouquinho mais longe, mas vou almoçar mais longe, subir de elevador, não de elevador, de escada, se movimentar mais, né? O controle do peso também, ele é fundamental quando a gente fala em redução de risco. A gente sabe hoje, né, fora as outras, enfim, outras coisas, outras doenças, câncer de mama também tem muito a ver com a obesidade, porque a obesidade, ela estimula hormônios, câncer de mama tem a ver com hormônios, então... Milena, tu teve que se adequar a uma dieta, trazer atividade física, isso foi te orientado quando tu passou pelo tratamento? Na verdade, eu sempre fui muito ativa, assim, eu acho que eu era bem mais ativa quando eu descobri que eu tava doente do que agora, né, se fosse fazer um comparativo. Eu fazia muita atividade física, eu tinha uma alimentação super saudável, até por isso, quando eu recebi o diagnóstico, não entendi nada, porque, né, eu tava bem fora não se enquadrava nesses... Não me enquadrava nem um pouco todos esses requisitos, né? Mas aí depois eu fiz um teste genético e apareceu que eu tenho uma anomalia genética para câncer de mama. Então, com relação a isso, eu fiquei um pouco mais, vamos dizer assim, tranquila, porque eu tava fazendo a minha parte, Justifica, né? Mas, claro, eu tive que cuidar continuo cuidando toda a alimentação, pratico o exercício físico para, né, fazer com que não tenha uma recidiva, né, óbvio. Mas, assim, eu não tive que fazer nada diferente do que eu já fazia, né, então... Micaela, vocês têm isso lá na associação, esse cuidado integral, digamos assim, Sim, da qualidade de vida? A gente tenta atender o nosso usuário de uma forma, né, o mais integral possível, né, desde quando ele chega. Temos, então, o acompanhamento da nutricionista que fica, então, na instituição, né, e aí faz em conjunto, geralmente, quando está em acompanhamento na Unacom, no INCAN, né, um trabalho vai complementando o outro, né. Então, a Nutri, ela faz toda a avaliação corporal, realiza a indicação de suplementação, se precisa ou não, a questão da dieta. Temos também a atividade de pilates, que ocorre, então, na instituição, né, que é algo que faz com que eles tenham essa movimentação num período ali de 1 hora, né? Então, às vezes, tem aqueles que toda quinta-feira eles estão na PECAM, né, para realizar o Pilates, que hoje a gente sabe que se você for pagar uma aula acaba sendo muito onerosa, além de toda a questão, né, financeira que por vezes acaba estruturando nessa questão do tratamento oncológico. Alguns conseguem auxílio doença, outros não conseguem. Temos um perfil que recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC, né, que é para quem está com a questão de baixa renda. Então, isso tudo a gente sabe que vai onerando e
poder proporcionar uma atividade de Pilates dentro da instituição gratuita, né, melhora muito essa questão da qualidade de vida. Né? Então, a nossa nutricionista, ela faz todo o acompanhamento também do próprio cardápio que é servido ali na instituição. Então, toda a alimentação, em parceria com o banco de alimentos também, as doações, os parceiros, acaba auxiliando, né, quem está dentro desse processo oncológico. A gente sabe das reações da químio, da rádio, né, o quanto acaba também afetando essa questão alimentar, né, então é essa forma que a gente vai atuando, então, da forma integral, assim, então desde quando ele chega, né, até durante o processo, até a sua superação, o tocar o sino, né, que ele chega e conta, mostra para nós, né, os vídeos deles felizes, né, por esse momento. Então, isso tudo a gente faz, esse acompanhamento. E em conjunto com a família também, que acaba sendo bem importante. E uma pergunta que me ocorreu agora, se uma paciente está amamentando, ela corre risco de ter câncer de mama, mesmo amamentando? Mesmo. Porque eu, pelo menos, quando amamentei, não precisei fazer nenhum exame, né? Fiquei assim, meio stand-by, mas eu fiquei pensando, será que não... Então, tem 2 fatores, né? A gestação também, às vezes por causa daquele boom hormonal que a gente tem, Sim. pode ter uma paciente que, vamos assim dizer, já tem a tendência, pode aparecer justamente na fase da gestação. E durante a amamentação também, a mesma coisa. O que acontece? Esses casos são muito mais difíceis de manejar. Principalmente também de fazer o diagnóstico. A gente sabe na amamentação, muitas vezes forma, né, nódulos na mama. Não quer dizer que são... Como é que é o nome que acontece? Ductos que interrompem, né? Tem uma doença, um nome disso que acontece quando fica em vermelho, inchado, Isso. assim. Que é quando... isso aí. Agora me fugiu. Pra mim também. Engurgitamento, fica engurgitada, isso aí. É isso aí, tá? Então a gente, às vezes parece que só tá engurgitada a mama da mulher. E pode ser um câncer de mama. E aí é difícil da gente fazer esse diagnóstico. Então a gente tem que ficar alerta assim, câncer de mama, ele não melhora do nada, né? Então se passou, ótimo. Agora, se tá ali aquele nódulo, aquela alteração na tua mama, e tu tá amamentando, mas aquela alteração não tá mudando, sabe, persiste, bom, tu precisa investigar, tu precisa pelo menos ir num mastro avaliar. Também é difícil pela questão do tratamento, né, uma paciente gestante, então a gente tem que pesar o benefício, os malefícios do tratamento, que tipo de tratamento vai ser feito, né, tem uma certa data da gestação que a gente pode começar a quimioterapia ou que não, que tem muita, pode dar malformação no feto, então é um diagnóstico bem difícil, assim, principalmente para uma mãe que tá com um bebê, né? Aquilo, assim, pensa que nem tu disseste, tu perde o chão, e aí tu perde o chão, sabendo que tu teve um filho recém-nascido ou que tu tá grávida. É um diagnóstico muito pior, assim, né? Eu acho que dá um medo. Sim, com certeza, né? E não tem como evitar, não tem como... Não. Então, quais os cuidados por faixa etária? Já tem que... Não tem nada que possa evitar. Tipo, tem que fazer o acompanhamento meio já inicial, desde jovem? Isso. O que é indicado? É indicado a partir dos 25 anos, a gente ter a primeira consulta com um mastologista. Por quê? Porque ali ele vai avaliar o risco, tá? Então, a partir dali, ele vai dizer com que idade tu tens que começar os teus exames ou não. Então, se tu tem um histórico familiar muito forte, se tu tem alguma mutação genética, se tu já teve alguma alteração na tua mama, tu vai antecipar esses teus exames. Ou tu vai poder adicionar exames, né? Começar a ressonância magnética, que aí a gente faz antes, com uma idade anterior. Depois, assim, não, eu fui na minha avaliação, não tenho um risco aumentado. A partir dos 40 anos, tu vai fazer anualmente a mamografia. Hoje é preconizado até os 70 anos, né? Então, aos 75 anos, a gente faz a mamografia. Mas a gente sabe que a expectativa de vida da mulher é mais de 80 anos. Então, assim, se é uma mulher, uma idosa, ela pode seguir fazendo a mamografia dela até, né, o fim da vida, assim. Mas o preconizado é isso, dos 40 aos 75, tá? Milena, nós estamos quase encerrando, só queria que tu compartilhasse um pouquinho dos seus aprendizados, né, encarando e vencendo essa doença, né? Olha, na verdade, eu acho que depois que eu passei por isso, eu encaro a vida de outra forma, eu tenho um outro olhar sobre as coisas, eu acho que enquanto a gente não tem realmente um problema, né,
a gente às vezes aumenta um pouco. Qualquer coisa que a gente tem, a gente, né... Faz uma tempestade faz no uma copo d'água. tempestade, exato. E hoje em dia eu já consigo olhar para qualquer problema que eu tenho e falar assim, não, mas eu já passei por coisa muito pior que isso, sabe? Eu até brinco, sempre falo, assim, qualquer coisa, tudo que de mal que poderia ter me acontecido já foi, né? Então já superei, tudo que vem agora é lucro, sabe? Eu procurei sempre olhar muito positivamente, assim, para tudo, inclusive quando eu tava fazendo tratamento, assim, eu acho que eu olhei muito, eu sempre acreditei muito na minha cura e que que ia dar tudo certo. Eu até, na época que eu fiz o tratamento, eu batia foto, fazendo 1, 2, porque eu fiz 4 sessões, né? E daí depois publiquei isso nas redes, depois que eu terminei o tratamento, eu contei para as pessoas que eu tinha enfrentado isso, que eu tinha superado e tudo certo. Mas também para compartilhar, para se conscientizar, porque daí, depois que eu passei por isso, todas as minhas amigas correram pro médico pra se cuidar e tudo mais, porque eu falei assim, bom, se a Milena, que era ativa, fazia exercício, se cuidava, né, jovem, passou por isso, né, todo mundo ficou meio com medo, assim, de passar por isso também, né. Então é isso, eu acho que eu procuro sempre conscientizar as pessoas, fico cobrando se a pessoa vai no médico, se faz exame, se aí, sabe? Então, às vezes eu sou até um pouco chata, assim, né? Fico, lá vem a Milena cobrando se eu fui no médico ou não, mas é justamente isso, porque realmente eu acho que eu não quero que as pessoas, né, que convivem comigo, as pessoas que eu amo, passem pela mesma coisa que eu passei, assim, eu sei de todo o medo que eu ainda enfrento, né? Porque é uma coisa... psicológica, né, que a gente, qualquer dorzinha que eu sinto no corpo, eu já fico pensando se é alguma coisa mais séria, então, é isso, sabe, eu acho que, só que o olhar positivo, né, sempre acreditando muito na medicina, eu acho que a medicina tem estudado cada vez mais, eu acho que é a doença mais estudada, eu então, vai sempre vai ter, a gente tem que acreditar muito no que os médicos nos dizem, nos tratamentos que eles nos oferecem, e é isso. Que legal. Bom, nós encerramos o tempo do programa, né? Enfim, eu quero agradecer muito a Vitória, a Milena, pela coragem de trazer teu relato. Nem todo mundo, assim, tem essa coragem. Micaela também por trazer um pouquinho da associação para nós conhecer, né? Que isso apoia tantas pessoas. E lembrar que você que está nos assistindo que o cuidado é o ano inteiro, não só em outubro, né? Que essa, na verdade, é uma campanha que existe, mas é para lembrar que o autocuidado existe para acontecer o ano inteiro. Obrigada pela sua companhia e até um próximo Entre Elas.